conforta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, te extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas tuas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, glória a Deus. Amém? Graças a Deus que nessa noite, com muita alegria, e como melhorar ali para pegar o irmão Rafael aqui também, dar início a mais um trimestre para a glória de Deus da nossa escola dominical. Tivemos um trimestre abençoado, o último trimestre da qual estudamos a lição dos adultos, da carta de Paulo aos Efésios, e com certeza eu creio que a igreja, os irmãos aqui presentes, aprenderam muito da parte do Senhor, e nós nos alegramos muito aqui, que era até uma proposta até da CPAD de estar repetindo a lição, porque realmente ela foi algo tocante nas nossas vidas, e aprendemos maravilhosamente, muito bem, as 13 lições da carta de Paulo aos Efésios, que nos trouxe uma riqueza e com certeza marcou as nossas vidas. Mas querendo Deus e o Espírito Santo, optamos nesse trimestre dar uma atenção toda especial para a lição do segundo trimestre dos jovens, porquanto eles não puderam desfrutar também dessa bênção, que é estudar as suas lições. E nessa noite estaremos iniciando o trimestre com a lição dos jovens. Está conosco aqui os nossos obreiros, também os professores dos jovens, que é o coordenador, nosso irmão Elisman, e o nosso irmão Rafael. Então, nós, pela bondade de Deus, estaremos dando andamento nessas lições e pedindo a Deus que venha nos abençoar. É um tema tão maravilhoso e poderoso para as nossas vidas, que é o livro de Josué, E a revista, ela está aqui, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Como comunicamos aos irmãos, à igreja, nos grupos, para que baixassem aí no seu celular o aplicativo da CPAD, onde consta a revista dos jovens, e os irmãos de casa poderem nos acompanhar através dessas 13 lições maravilhosas.
Então, nessa noite, nós estaremos tratando a lição de número 1. É uma lição que é introdutória do início, e tem alguns objetivos específicos, né? Que o tema principal desse trimestre, dessa lição, é o livro de Josué. Estaremos estudando esse fato maravilhoso e poderoso e como Deus trabalhou de uma forma tão poderosa na vida desse moço, depois homem, um guerreiro, um soldado, a qual Deus levantou para dar continuidade à conquista da terra prometida, uma vez que Moisés estava morto, né? E Deus levantou Josué para continuar a obra do Senhor. Então, para darmos início à lição, todos têm a revista aqui na classe hoje, todas as irmãs, os jovens que aqui estão presentes, amém? Amém. Todos estão com a sua revista ou a sua lição. Os irmãos em casa também podem estar nos acompanhando, que o texto bíblico, né, está em Josué capítulo 1, é a abertura do livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Eu vou pedir para os irmãos começarem a leitura do versículo 1 e depois a classe, os demais podem participar lendo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Reforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhes darei. Aleluia, glória a Deus. Então, a lição proposta, ela dá essa abertura quando Deus fala com Josué, né? Falando para que ele se levantasse e para que ele passasse o Jordão com todo o povo e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa é o início desse desafio, né? Então nós estamos entrando numa lição que fala o título de tempo de conquista, né? De desafio, de uma grande operação de Deus através da vida de um homem, de um moço que nós vamos aprendendo nas lições que ele teve um compromisso com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o objetivo dessa lição é ter uma visão panorâmica do livro como um todo, também entender como era o mundo daquela época, também entender o propósito e a divisão e o valor do livro de Josué, e também acerca dos antecedentes históricos acerca da lição, né? Acerca do ponto que o deserto chegou ao fim, as últimas palavras de Moisés, um novo tempo de fé e expectativas. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira parte dessa lição. Então nós vamos adentrar, porquanto é um quadro falando de conquista, ou seja, de vitórias. Como o povo alcançou vitórias, como Josué alcançou vitórias, né? Então, agora estava na vida de Josué todo o desafio, uma vez que Moisés era morto, após todo um aprendizado que Josué teve com Moisés, né? Nós vamos ver que Josué
juntamente com Caleb, foi os dois que saíram da terra do Egito, acompanhou a travessia do Mar Vermelho, adentrou no deserto com toda aquela multidão, passou os 40 anos peregrinando pelo deserto, mas foram os únicos que também alcançaram a terra prometida. Por conta de algo muito importante que toda essa lição e todo esse trimestre vai falar, acerca de temor de Deus, obediência e submissão também cabe muito bem aqui nessas lições que nós vamos aprender. Na verdade, a lição ela trata de um modo geral, mas também mistura um pouco, vamos dizer, o personagem, que ele é um canal de uma bênção, né, maior, que foi a entrada do povo na Canaã celestial. Amém? Eu creio que esse é um ponto de introdutório. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa nisso que acabamos de falar. É só deixar um ponto bem claro para a gente poder entender também, pastor, que se a gente pega todo o Velho Testamento, a gente vai ver que tem muita simbologia, tem muita tipologia do Antigo para o Novo, né? O Velho Testamento inteiro é um tipo de Novo Testamento, mostrando que há um caminho maior lá na frente, um caminho perfeito. Então, quando a gente pega esse livro de Josué, o povo está saindo do deserto para entrar na terra prometida, né? Isso é um símbolo, uma tipologia do povo de Deus saindo do deserto, saindo do Egito para entrar na Canaã celestial. Maravilha. Então isso se a gente precisa olhar também desse ponto de vista, né? Essa simbologia. Exato. Na verdade, nós vamos entendendo, né, e aprendendo acerca exatamente disso. Ou seja, surgiu um grande desafio, né? Surgiu um grande desafio à frente deles. Eles foram marcados por esse desafio e eles, vamos colocar assim, meio que apoiado em Moisés. Apoiado em Moisés. O povo via as maravilhas, via os milagres, apoiado em Moisés. Mas Moisés morreu. Quem vai fazer agora a vez de Moisés? Né? Quem que vai agora assumir essa função? Porém, o Senhor Todo-Poderoso preparou alguém. Né? E esse alguém quis ser preparado. Também isso é um ponto muito importante que nós vamos aprender. Teve alguém que se dispôs, teve alguém que quis, teve alguém que se submeteu. Então, como nós estamos falando, já abrindo aqui essa lição para os jovens, vocês têm que focar em Deus, focar em querer fazer a obra de Deus, focar em querer obedecer a Deus e entender o propósito de Deus na vida de vocês, né? Deus chama aqueles que estão trabalhando, né? Chama aqueles que estão perto da glória, estão perto do poder, que era o que Josué, pelo que mostra toda a história dele, desde lá quando estava no Êxodo, junto com a saída do povo, um moço que estava perto de Moisés, né? Estava perto da onde tinha o poder de Deus, estava junto. Onde tinha uma oração, ele estava junto. Onde tinha culto, ele queria participar. Onde estava falando de Deus, ele queria estar no meio. Onde tinha um estudo bíblico, Josué queria fazer parte. Porque Deus, já vendo a dedicação daquele moço, já via uma obra gloriosa na vida dele lá na frente. Amém? Pastor, queria pontuar algo. O Rafael comentou a respeito de tipologia, simbolismo. Da mesma forma, do mesmo modo que Cristo veio até esse mundo, morreu para que a igreja herdasse essa terra. Sim. Foi da mesma maneira aí no Velho Testamento, dentro dessa passagem. Moisés era o libertador do povo. E do mesmo modo Moisés morreu. E precisou de alguém para conduzir o povo até a terra prometida. Sim. E no caso, Josué, que é o ponto da lição, é Josué. E hoje nós temos também, o Senhor falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo
para conduzir vocês, para vocês poderem entrar na Terra Prometida. Então, de igual modo, usando essa simbologia que o Rafa pontuou primeiramente, foi interessante isso. Já aconteceu uma vez e está acontecendo agora novamente. Só que, porém, uma vez foi material, foi fisicamente. E agora é espiritual. Né? É verdade. Então as próximas até lições vai entrar até com mais detalhes nessas características do líder, enfim. Então vamos dar uma lida para que todos possam também acompanhar. A introdução, quem pode ler, por favor? Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à Terra Prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles desceria o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Glória a Deus. Né? Então, esse ponto introdutório já deixa bem explicado e dado essa abertura de entendimento, né? Qual é o objetivo dessa lição, do procedimento dessa parte introdutória. E vamos conhecer, né, as vitórias e conquistas, que é muito interessante e importante entender, de alguém que quis e o povo obedecer. Sim, né? Isso que é muito marcante com a presença de Deus na vida deles. Então, esse é o objetivo nessa primeira lição. Vamos ler, então, o primeiro, a visão panorâmica, ok? Tá, pode ler, por favor? Posso ler. O livro de Josué, visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Muito bem. Então, deu essa pequena visão panorâmica, exatamente isso, né? Então, o escritor, segundo os estudiosos, mostram que foi o próprio Josué, né? A não ser o final, que narra a sua própria morte, né? Não se põe que foi ele que escreveu, mas o livro todo em si, né? Historicamente foi o próprio Josué que presenciou, ele foi testemunha ocular de todos os processos, né? Esses fatos, como acabamos de falar, desde a época que ele saiu de lá, ele viu as pragas do Egito, ele como garoto,
né? Mas ele viu, né? Ele viu todas aquelas obras maravilhosas e foi para o deserto, sofreu como todo mundo, mas isso deve mostrar também coisas maravilhosas, né? De alguém que vendo tudo, mas ele se pôs no seu lugar, ele não foi na onda da turma, né? Outro ponto interessante que o pastor Aguinaldo já comenta, né? Com quem que você escolhe andar, né? Josué escolheu andar com alguém mais experiente, mas ele quis aprender do mestre, do professor. Sim. Né? Ele foi servidor de Moisés. Né? Então isso deixa também um ponto interessante para os jovens, que vocês tenham boas amizades, né? E aprendam com pessoas mais velhas, mais experientes, porque isso vai te trazer grandes benefícios para a sua vida material e sua vida espiritual, né? E isso é muito importante, que foi o que aconteceu na vida de Josué. Talvez alguém ficava murmurando e falando assim, puxa-saco, né? Fica puxando o saco do professor, tem muito disso, né? Do aluno, do jovem, tem muitas dessas coisas. Puxa-saco do patrão, puxa-saco. Olha, esteja do lado de quem é bom, né? Ande do lado de quem pode trazer benefícios para a sua vida. Não se envolva com quem não quer nada da vida, não quer trabalhar, não quer estudar, moço, moça, que não quer nada da vida, quer ficar só na rua, em shopping, em coisa, e não quer aproveitar a vida, né? Então, para você, moça, moço, comece a observar essas coisas, comece a andar com pessoas que têm interesse em estudar, crescer na vida, ter boa profissão, ser uma bênção para os pais, ser uma bênção para a sociedade, para a família, né? Isso vai só te trazer benefício. Olha os benefícios que trouxe na vida desse rapaz, dele, Caleb, e principalmente dele, que ele, né, foi aprendendo, foi desenvolvendo, e o Deus do céu está de olho, está olhando. Fala, eu vou abençoar esse rapaz aí, né? Esse moço, porque ele é dedicado na obra, ele não tem preguiça de estar na igreja, não tem preguiça de ler a Bíblia, não tem preguiça de estudar a lição da escola dominical, está sempre participando, e isso vai trazendo conhecimento. O Espírito Santo vai se alegrando, vai querendo usar. Veja, Josué foi se destacando nisso, né? Veja que ele e Caleb foi espia lá na terra, né? E quando vieram com a notícia que Moisés havia pedido, né? Que ele falou, né? De boas novas. Enquanto outros falando, mas tem gigantes, tem isso, ele quer. Ele não, ele tinha uma visão, o moço que já tinha uma visão espiritual, né? Então isso é muito importante. É mais ou menos assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Exato. Então, procuremos, jovens, procurem andar com pessoas que tragam benefício para a sua vida. Agrega conhecimento, boa amizade, né? Enfim, e Deus vai estar te abençoando e prosperando os seus caminhos, porque você não sabe o dia de amanhã, né? De repente Deus vai te usar de uma forma poderosa para mudar uma nação, para mudar vidas, para mudar uma família, para você amanhã assumir uma empresa, assumir um posto de destaque, Mas tem né? que se preparar. Mas vai entrar nesses pontos também, que tem que ter um preparo, né? Eu lembrei, eu estava lendo a revista agora um pouco antes de vir, e eu lembrei de uma palavra que eu falei há um tempo atrás, né? Que Deus me fazia lembrar nessa tarde, que está em Êxodo 33:11. Porque se a gente para pensar isso aqui, Moisés tinha filhos, né? Que talvez poderiam dar sequência no chamado do pai. Né? Talvez tinham pessoas mais qualificadas, mas esse verso 11 do capítulo 33, ele traz duas coisas muito interessantes. Uma o pastor falou aqui, que ele diz assim, Êxodo 33, versículo 11: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então, uma é esse ponto que o senhor falou aqui, né? Josué, filho de Nun, seu servidor. Né? Isso mostra que Josué ele tinha um espírito de servo. E ninguém é servo se não obedece. Né? O servo, ele obedece o seu senhor.
Então a gente observa que o moço Josué, que o texto é bem claro em dizer, Vamos lá em casa, posso pedir. é bem claro em dizer que ele era um moço, que ele era um jovem ainda. E mesmo sendo jovem, ele já era obediente. E outra parte interessante é que ele fala assim, Moisés ele entrava na tenda, então quando Moisés entrava na tenda da congregação, a glória descia. Deus falava com Moisés face a face. Só que Moisés saía. Só que Josué ele nunca se apartava dessa glória. Ele nunca se apartava do meio da tenda, por quê? Porque ele tinha prazer em estar junto da glória de Deus. É verdade. Então a gente vê aqui dois pontos. Por que Deus escolhe alguns e às vezes não escolhe outros? Que tem mais competência, que tem mais desenvoltura, que fala melhor. Só que às vezes alguém que fala melhor não tem esse gosto de estar com a presença. Não obedece. Né? Porque o Senhor ele conhece a intenção, né, com que você faz aquilo. Se você faz a obra pelo amor ou pelo interesse. Você almejando, um exemplo, você almejar o púlpito e almejar o céu. Tem diferença. Veja só que comenta a Bíblia de estudo pentecostal, só nesse parágrafo que nós estamos falando, né? Como aqui, ó. Somente ele acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai, corroborando com o que o Rafa acabou de falar aí. Quando Deus deu a Israel os 12 mandamentos. Pois os irmãos podem ver em Êxodo, capítulo 24, versículo 12 a 18. Só Josué subiu. Né? Outro ponto importante, como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus. E muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período, conforme esse versículo que o Rafa acabou de ler. Êxodo 33 e 11. Era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. Por certo, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro, guia de confiança, a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo. Amém, irmãos? Então, são pontos importantes para entender, né? Aquele que Deus chama, mas há uma história toda proposta e vivida atrás. Né? Não caiu de paraquedas na situação. Não é porque tinha alguma coisa, né? Irmão Sérgio quer dar uma pontuação ali. O pastor Agnaldo Esse Betti, jovem. ele cita 1 Samuel 15, 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Sem dúvida. Que aí ele até fala que Deus recompensa a fidelidade e a obediência. Tá Exatamente totalmente isso. ligadas, né? Sim, sim. E dentro disso ainda, no Deuteronômio 34, aqui no versículo 9, diz assim: Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Foi ministrado, porque foi chamado, escolhido para aquilo. Foi consagrado. E aqui quando fala esse versículo, já está falando referente a um pouco tempo antes da morte de Moisés. Sim. Então Moisés sabia que ele ia morrer, então vem aqui, eu vou consagrar você, porque Deus mandou fazer isso. É diferente quando Deus manda e quando tem interesses, igual a Arnon pontuou, quando existe o interesse de alguma coisa que não seja aquilo que Deus determinou. Sim. A diferença é muito grande. E é notória, né? É notória. E aqui também o interessante é que Josué ele teve muitas vitórias. Só que essas vitórias ele dependeu de muito esforço, Sim. dependeu de entender que a vitória ela pertence a Deus. Não vem do próprio braço, não vem do próprio entendimento da pessoa. É isso. E confirma que do Senhor é a base de toda vitória, de toda conquista, tudo vem do Senhor. Né? Exatamente. Então tinha direção do Espírito, né? E ele tinha essa disciplina de esperar o tempo do Senhor, Que Deus mandou. o trabalhar do Senhor, né? No meio de toda essa estratégia de seja do que for antes dele estar à frente e durante todo esse período também, né? É verdade. E aqui a vitória, aqui fala também que a vitória é para quem Deus se agrada. A vitória vem do Senhor e aproveitando as oportunidades para ter uma vitória. Isso está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. É verdade.
É um ponto importante, porque a gente tem que estar atento quando o Senhor designa alguém para um determinado chamado, tem que estar atento para atender e aproveitar essa oportunidade. 11, 9. 9 e 11. Eclesiastes 9 e 11. Deixa os meninos ler ali, os jovens. Vê, Flávio. Tem o menino, Felipe. Henrique. 9 e 11 de Eclesiastes. Eclesiastes 9 e 11. Isso, lê bem alto aí. Voltei-me e vi debaixo do sol que não eram os ligeiros a carreira, nem os valentes a peleja, nem tampouco os sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Muito bem. Repete aí bem forte com os irmãos. Muito bem, só reforçando aqui, e diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos inteligentes a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, quer dizer, a oportunidade, que Deus prepara é para todos. Então, a oportunidade apareceu na vida de Josué e ele abraçou com toda a força, fé, coragem, pôs o seu coração e Deus lhe abençoou. Vamos em frente na lição, porque hoje realmente é mais introdutório, não é nem muito a questão personagem Josué hoje. É só uma visão geral, né? Qual que é o próximo ponto agora? 2. Vamos ver como era o mundo na época. Quem vai ler? Dá para ler aí, as irmãs aí? Ponto 2. Como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon, chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas no Peru. Mais ou menos nesse período foi iniciado o uso dos instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e a Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Amém, glória a Deus, né? Olha esse parâmetro muito interessante, mostrando aqui o comentarista como era o mundo da época. Já existiam civilizações em várias partes do mundo, como aqui mencionou, no Japão, no Peru já existia, na Europa, né? No México, falou aqui, em determinados tempos, né? Já o Egito, a potência que era Egito, já disse que eles saíram foi de lá. Egito era uma potência com muita habilidade de fazer escravos, né? Só que, vamos dizer, pegou o povo errado, né?
Porque Deus, até foi o próprio Deus que assim permitiu e fez, como se fosse uma cobaia lá, os egípcios para nascer o povo forte de Israel e tirar de lá de dentro, né? Então já existiam muitas nações, mas o que é mais interessante é que Deus escolheu um povo ex-escravo e fez deles ser o primeiro país do mundo. Então, quando Deus trabalha, alguém pode falar, fulano e tal, não vale nada, não é nada. Deus faz primeiro o mundo. Aleluia, Deus! Qual o país mais poderoso do mundo? Alguns falam que é Estados Unidos. Não, Estados Unidos não, é Israel. Estados Unidos tem medo de Israel, porque eles sabem quem é o povo de Israel. Eles são inteligentes. Né? Os maiores cientistas Eles são muito Israel, os estrategistas, né, judeus, também, né? os mais poderosos, porque a mão do Senhor está sobre eles, não é porque eles também são bons, é porque Deus os escolheu dentro dessa promessa que nós cantamos. A promessa que Deus falou para Abraão, falou, te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. De ti farei uma grande nação, dentre todas as nações, de todos verão, né, o poder de Deus nessa nação. Nós vamos ver na lição aqui. Não precisou ser, como vai falar aqui, que vai falar de Canaã. Agora, no próximo tópico a gente já lê e fala, né? Então, Deus é poderoso, né? Deus é poderoso. Uma nação de todo esse tempo que ao longo da história lutaram para destruir. Vamos acabar com Israel, vamos invadir Israel, vamos destruir, vamos acabar com esse povo. Mas aquele que está na mão de Deus, né? Ninguém pode, né? E está até o dia de hoje, né? Então esse era o mundo quando eles estavam para atravessar o Rio Jordão, né? E outro ponto que eles não estavam querendo se tornar assim. Deus já havia feito aquilo para escolher uma terra específica para eles. Né? Isso que é o que nós vamos ver no tópico 3. Rápido. Quem vai ler, lê aí, Patrícia. Se ideia para ler, pode ler. Canaã. Isso. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento, por 65 quilômetros de largura, e ficava a 480 quilômetros do Egito. Para o sul, a 1.100 quilômetros. Para o nordeste, encontrava-se Nínive. E para o leste, também a 1.100 quilômetros, a Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia. Para o noroeste, a 1.300 quilômetros, a Grécia. E após a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquistada da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra do Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscavam, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Olha Deus, né? Eu, então, como é interessante, né? Numa faixa de terra ali, Deus estabeleceu para eles a bênção, para que eles representassem o reino de Deus por todo o mundo. Não chamou eles para serem uma nação conquistadora, como foi os antigos impérios. E Deus poderia, todo poderoso poderia chamar eles e falar, vou fazer de vocês uma China. Isso, de terra, de território, de território, né? Para dizer que é um grande país do tamanho da Rússia, do tamanho do Brasil, do tamanho desses países enormes que são. Não, uma faixinha menor. Esse tamanho aqui eu acho que é um pouco maior do que, não fiz o parâmetro aqui, do que o Rio de Janeiro. Eles só buscam uma terra prometida. E ali eles estão estabelecidos, mas ali está o povo de Deus. Né? Então, não importa o tamanho, importa é quem está no controle, que é Deus. Né? Não importa falar, não. Está ali, viveu é a maior potência do mundo.
E haja vista que os comentários, né, que Japão, Rússia, União Soviética, Estados Unidos, são as potências, mas eles falam isso por causa do tamanho do país, território. Sim. Mas não se tratando a potência mesmo, desde a vida inteira que esses outros países tentam tomar Israel para si e nunca conseguiram. Nunca. Então por que eles nunca conseguiram, se eles são todos maiores? Se eles até se uniram para fazer essa tomada aí de terra e eles nunca conseguiram. Porque Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, o Senhor falou, aonde você colocar a planta dos seus pés, a terra será sua. Então, quer dizer, foi a terra que o Senhor escolheu para eles obedeceram depois que eles sofreram, porque nós lemos aqui que eles ficaram 40 anos para alcançar uma distância de 480 quilômetros, daqui em Curitiba. Daqui em Curitiba, eles não conseguiram chegar, 40 anos para ir daqui em Curitiba. Se nós sairmos daqui a pé, nós vamos demorar uns 15 dias, mas nós vamos chegar lá. E eles demoraram 40 anos para percorrer uma distância dessa. Mas por quê? Porque Deus estava fazendo com eles o que está escrito aqui. Os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para o cristão de todas as épocas. E o Senhor, foi isso que o Senhor fez com eles. Foi ensinando, e os mais velhos morreram todos por causa da desobediência. Sim. Mas os mais novos cresceram observando as coisas que Deus fazia no caminho e também aprendendo que, tipo assim, isso eu não posso fazer, isso aqui eu também não posso fazer. E sempre com Josué na frente falando, olha, isso aqui é bom, isso não é. É verdade. Então vamos lá, para vocês aí, os jovens, pensem. Por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas? Já tem um ponto importante que eu acho que é a resposta. Então leia aí a resposta. Leiam de vocês. Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Coisa maravilhosa, né? Esse foi o objetivo e foi o que aconteceu, né? Pastor, só essa questão da dimensão, se a gente pega os povos antigos, todas as grandes potências de antigamente, a gente vê que cada nação ela tinha uma característica própria. Né? Se a gente pega antigo, mas mais um pouco recente, a Grécia, conhecida pela filosofia, pelo saber, pela educação. Roma, conhecido pelo poder bélico, pelas armas, pela força. Sim. Pega até mesmo Canaã, que o povo adentrou. Se você pega ali o contexto, você vai ver que era uma nação totalmente caracterizada pela prostituição, pelo culto a Baal, pelo culto aos deuses estranhos. E se você pega aqui essa parte de Canaã, a gente vê que Deus não queria dar uma grande parte da terra para o povo. Deus só queria que o povo fosse conhecido pela característica de povo de Deus. De povo de Deus. Ainda que fosse num lugarzinho pequeno ou num lugar grande, gigante, fazia toda a diferença. eles tinham que ser conhecidos como povo de Deus. Glória a Deus. Era esse que era o ponto-chave, né, desse ponto 3. Muito bom. Vamos mais um pouquinho à frente aos propósitos, a divisão e o valor do livro de Moisés. Hoje é só um ponto do Josué. Ponto introdutório. Quem vai ler? Propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço
e a luz da tua face. Portanto, te agradaste deles. Glória a Deus. Está em Salmos capítulo 44, versículo 3. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições das quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Glória a Deus. Então aí é o importante, né? Que é o propósito de todo o livro, conforme o comentarista colocou aqui muito bem, né? Que foi pelo Senhor, era a obra do Senhor, e era momento deles guerrear, não era momento de descanso, não era momento de parar na caminhada. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão e começar, porque uma coisa era chegar na bênção ali, outra coisa era começar a conquistar a bênção, né, que Deus já havia falado. Então era preciso muita dedicação deles, através da liderança de Josué, muita obediência deles, entendendo tudo que Josué estava passando para eles, o que os sacerdotes, junto com Josué, estavam desenvolvendo. Haja visto o que aconteceu ali no muro de Jericó, né, naquela primeira. Haja visto a própria travessia do Rio Jordão, que Deus falou para Josué: ó, pega a pedra do rio, não foi isso? Para cada um representante de cada tribo. Se pessoas fossem uma coisa meio desorganizada, já vamos conquistar. Não, eu vou. Não, você não vai. Deus falou que é um de cada tribo. Não, mas eu também sou, eu também. Tem pessoas que querem ultrapassar o que Deus manda, né? A lei que Deus está falando. Tem um comandante, Josué. Tem os sacerdotes, os auxiliares. E tem aquilo que Deus manda. E tem aquilo que Deus falou, ó, é um de cada tribo, vai pegar pedra, porque quando vocês porem a planta no pé, eu vou abrir o Jordão. Interessante que Deus ele explica, né, pastor? Deus explica. Pega a pedra para quê? Para servir de memorial. Quando essa geração passar, quando todo mundo estiver comendo terra que mana leite e mel, comendo o melhor do fruto, volta lá para o mar, para o Jordão e olha. Exato. O memorial. Isso é glorioso, é marcante para nós, para os jovens, quando você se dedica na alma espiritual diante de Deus. Porque você vai ter história para contar. Esse memorial também traz isso. Falar, valeu a pena que lá no começo, quando eu era jovem, na minha mocidade, eu fiz uma consagração lá, sei lá, de 15 quinta-feira. Eu fiz um propósito com Deus de participar em todos os congressos dos jovens, na sede, no Belém, ou na igreja. Me destacava lá nos ensaios do... Eu quero nome que falava aqui nesse. Jogral. Não, Jogral, nas peças teatrais que tinha na igreja. Na renúncia, né? Então, quando você põe desde o começo da sua fé para os jovens, para os irmãos, para todos nós, para a igreja que está em casa, os irmãos vão obter isso como memorial, no resto do seu ministério, no resto da sua vida. Falou, eu obedeci aquela vez que Deus falou, e hoje é o que marcou minha vida, é o que marcou o ministério, né? Então isso é muito importante, porque havia uma grande conquista, uma grande herança pela frente, né? E era para todos, eram 12 tribos, também traz, né, esse sentido de uma família unida. Olha que bênção que traz. Sim. O povo, a igreja unida, olha as conquistas que ela alcança. Certo. Né? A própria palavra de Deus também fala que não prospera um reino dividido, né? Um quer atravessar o outro, não quer, o outro está falando mal, o outro está brigando, o outro está achando que o outro pegou a pedra mais bonita que a dele. Vamos, não, cada um faça a sua parte. E até porque também, né, pastor, no final, que a vitória de todos. Aquele monumento que ia ser formado, que era um altar, aquele monumento se tornou um altar com as 12 pedras. Sim. Era uma coisa só. Para quem olhava, era uma coisa só. As pessoas olhavam, elas não viam 12 pedras, elas viam um altar.
Verdade. Então aqui, quando seus filhos, seus netos passarem por aqui, eles vão olhar para aquilo lá e vai falar assim, olha o que os nossos pais fizeram. Foi nossos pais que fizeram aquele monte ali. Então eles passaram por aqui. Olha, para mim é prazeroso. Os nossos jovens, né? Hoje, aqui estamos nós aqui. Mas teve um dia que a gente foi jovem também. E a gente também cantou. E aí eu quero voltar para o ponto que o Rafa falou logo no princípio. Josué, ele servia. O prazer dele era servir, não é, eu estou de destaque, eu vou aparecer, eu sou o único que fico dentro. Não, era servir, ele queria estar perto porque ele queria servir. Só que depois lá na frente serviu para outros que estavam vindo, tipo assim, eu vou querer ser que nem Josué. Porque Josué quis ser igual a Moisés, então agora eu vou querer ser igual a Josué, vou servir para lá, para continuar lá na frente. Ponto muito importante, porque ontem na live falou da referência ministerial, né, através do pastor Cleberson, né? Eu pude acompanhar um pouco e falar alguns pontos importantes, né, sobre isso, referência ministerial. Josué tinha uma referência ministerial. E como é bom quando nós temos uma referência ministerial, né, porque vai servir de norte, de guia, para que você seja abençoado lá na frente, né, que foi o que aconteceu na vida de Josué. Vamos mais um pouco em frente, né? Inclusive sobre a divisão do livro aqui, tá? Esse ponto de divisão, a impressão que é a divisão da herança lá das terras, mas não é. A divisão como esse livro de Josué foi assim Deus revelou. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte forma. Primeiro, preparação para a conquista. Então, do capítulo 1 até o 15. E dentro dele está a preparação do povo, preparando a estratégia, depois a conquista efetiva, depois as primeiras cidades, depois os gibeonitas e o resto da terra. Aí veio o terceiro, a divisão da terra. Uma porção de terra para cada tribo. B. As instruções especiais para a cidade de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Quarto, a mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário dois acréscimos nele. O chamado de Josué, que está lá no início, como lemos, e o seu falecimento, né? Lá está em Josué, capítulo 24, 29 a 33. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuará ensinando gerações de servos de Deus. Que maravilha, muito bom, né? Então, aqui é uma parte mais metódica da divisão do livro, né, como foi escrito e tudo pelo poder de Deus, né? Isso é muito importante. Sobre esse ponto, falando dentro disso, né, até o pastor também, Arinaldo Belbetti, comenta como é interessante como Deus faz, que os homens podem falar que a Bíblia foi feita pelos homens, né? Não dá o devido valor que não tenha sido feita por Deus. Mas quem que vai escrever o próprio livro? Alguém que vai narrar uma conquista, uma história, e tem interesse de colocar os seus erros e defeitos. Os seus erros, né? As suas... Não, ali está registrado tanto esse livro como os livros, tudo, de toda a Bíblia. Mostra o lado de bênção e o lado dos erros dos homens. Sim. Dos grandes homens de Deus. Que erraram, Davi, Ló, Salomão, Caim e tantos outros, né, que Paulo, né, e tantos outros, tanto no Antigo como no Novo. Os profetas maiores, eles já começam o livro deles, já começa falando dos erros, não começa falando dos acertos, não começa falando das profecias, começa eles falando, Senhor, eu sou tão errado que eu nem posso ser isso que o Senhor quer que eu seja.
Né? O Senhor Veja mesmo falou, não, bem que- mas eu te escolhi. De Isaías, De Isaías, de Jeremias, eu sou começa pequeno. falando, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai Ai daquele. de mim. Mas daqui a pouco ele Cai na real. podia tipo falar, assim. opa, isso aqui não. É, justamente. E ele Vou fala, falar, e ele vai de mim. E aí tudo bem que é. Mas não, veja que era o Espírito Santo, né? Sim. De Deus, usando esses homens para escrever. Você vai escrever tudo. O Espírito Santo Talvez a é mão verdade, né? dele querendo. Sim. Não, escreve que você errou também. Pastor, um ponto importante que eu acho que é bom. Problema. Não apaga não, não vai nem pedir para o escriba passar um radex aqui. Você vai escrever bonitinho, Naquela época tudo não e vai tinha ficar registrado naquela milhões de época anos. Não tinha borracha para apagar. Não tinha borracha, não tinha. Para apagar pergaminho não tinha naquela época. E outra coisa, como escrevia esse livro, com lá a peninha, a letra do hebraico, no aramaico, e era a regra, se errasse, tinha que começar tudo de E novo. outra coisa, não era todo mundo que sabia escrever. Tem esse detalhe. Então, Pastor, mais um ponto que eu queria assim, chamar a atenção, né, para até alguns irmãos que estão em casa, eu acredito que vocês vão até relembrar também, aqui no terceiro ponto que o senhor leu, a divisão da terra, sim, na letra B diz assim, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. sim. Nós sabemos que leste é a direção aonde nasce o sol. Qualquer terra que você for, o sol nasce no leste. Então, haja vista que eu quero até fazer menção do nosso saudoso irmão Elias, ele sempre tocava muito nesse ponto, ele trouxe um cronograma para a gente visualizar e entender que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, já não era mais a tenda, que era o tabernáculo, nós podemos até relembrar que ali Deus mudou a posição de algumas tribos. E se não me falha a memória, a tribo que ficava na frente do tabernáculo, na frente da tenda da congregação, era a tribo de Manassés. Mas o Senhor remanejou essa tribo, se não me falha a memória, e colocou eles lá no fundo do tabernáculo. E agora colocou a tribo de Judá. Então vale a gente lembrar que era a tribo aonde tem o pessoal que serve na casa. É referência na casa. É onde tem levita, onde tem músico, onde tem os sacerdotes. Então vale a gente lembrar isso, que é um ponto importante até para os jovens entender. Porque às vezes parece que só serve quem está cantando. Às vezes parece que só serve quem está sentado no altar. Mas bem ao contrário disso, a visão tem que ser bem ampla nesse sentido, que quem limpa o banheiro também está servindo. Só pode ser que não está aparecendo na foto porque está oculto, mas está servindo também. E o valor diante de Deus não é diferente do que está sentado lá no altar. O valor é o mesmo para quem está lá no altar e para quem está lá na porta, ou para quem está lá na rua olhando os carros. É o mesmo valor. Davi estava onde? Quando foi escolhido? Justamente. Vamos lá. 3. O valor do livro em si, né? Quem vai ler, o seu está sem revista hoje, né? O valor. É o 3? Isso. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico. Por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. A contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando relacionamentos com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Glória a Deus. Né? Então, nós vemos aí a importância disso, né? Que acabamos até de comentar sobre, que não omitiu nada, né? Mas mostrou que todos são famílias e que somos totalmente dependentes de Deus. Entender que o plano é do Todo-Poderoso. Né? O plano é do Todo-Poderoso querendo usar os seus servos, os seus vasos, aquele que
se submete à sua vontade. Sua própria palavra fala, não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Né? Se o Senhor vir e bater na porta e você abrir seu coração, ele entra e vai fazer morada. Né? Como é maravilhoso. E isso que aconteceu na vida desse moço, né? Desse homem Josué, entendendo o plano de Deus e a grande obra que ele, pelos olhos da fé, via, né? Com certeza Josué via a grande obra, entendeu o poder de Deus. Inclusive, o pastor Aguinaldo Betti, ele fala, né, dos santos que eles são separados e não perfeitos. Exato. Ele cita até Efésios 4:12 e Filipenses 1:6. Sim. E fala sobre isso. Né? Todo mundo fala santo é perfeito, não é perfeito. Nossa perfeição. Estamos sendo aperfeiçoados. Vamos ler esse versículo. Efésios 4:12. Efésios 4:12 e Filipenses 1:6. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Filipenses 1:6. 16. É isso aí. Flamengo vai ler. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é um processo, né? É um procedimento importante, né? E dentro disso, desse aperfeiçoamento, o pastor também comenta algo interessante sobre isso, que alguns querem, ele até usou o exemplo, Jesus viveu 30 anos para depois exercer o ministério 3 anos. Tem alguns que querem viver 3 anos para já tomar um ministério de 30 anos. Tem que entender que tudo há uma etapa. É um processo. Há um processo. Há Uma preparação, né, pastor? um crescimento. Um degrau, né? A preparação. Porque você não vai plantar uma semente agora, ela vai nascer amanhã. Exato. Mesmo não tem nem experiência para isso. Não Né? tem. Tem bagagem, você vai falar o quê? Você vai ensinar o quê? Você tem que ter um pouco de intimidade, você tem que ter um pouco de experiência, porque você vai Todas ensinar o as quê? questões da vida, inclusive. Em tudo, né? isso em né? tudo, né? Isso em tudo. E acaba Tem que, que às haver vezes, um- quando você fala para alguém assim, acaba que você sendo levado como ignorante, que você não quer que a pessoa cresça, não. Você quer que ela cresça no momento certo, né? Você O vai próprio você Deus vai- quer. Né? Aí, Infelizmente, a gente muitos- quer, imagina Deus, né? não entende, né? E a ignorância, entre a ignorância e a soberba. E aí, falar por que não deu certo. Porque Né? não obedeceu. Eu já quis adiantar, atravessar o Rio Jordão logo, ou já quis. Que nós vamos ver na próxima lição os Sim. pontos de erros também. Né? Já quis conquistar a cidade tal, opa, não é por aí. Né? É. Entendeu? Calma, não é o momento agora de invadir Jericó. Então, Antes de quando invadir paga Jericó, tem que preço. atravessar o Jordão. Então, mas é quando paga preço. Antes tem que fazer uma aliança com Deus. Antes, o próprio Deus falava, santificai-vos que amanhã farei maravilha no meio de vós. Amanhã. Ele falou hoje, santificai hoje, já, ó. Então mostra de tempo, mostra de etapas, mostra de fase. E mostra de que direção também, né? Isso é muito importante e esse livro traz essa lição para todos nós sobre isso. Pastor, só não cortando o senhor, a gente vê, trazendo para nós aqui hoje, que nós somos uma geração que sofre muito, bate muito a cabeça por conta disso. Porque quer pular etapa. Qual que é a etapa do jovem? Eu falo isso para jovem como é uma lição de jovem. Qual é a etapa? Namoro, noivado, casamento. O que o jovem quer fazer? Pular etapa. Já quer pular direto, já quer se relacionar, mas há umas etapas, degraus que precisam subir, degrau por degrau. Né? Queremos ensinar, mas não sentamos para aprender. Queremos tanta coisa, mas a gente pula os processos. Né? Exato. Então a gente sofre muito, bate muito a cabeça por conta disso. A gente É verdade. quer Tem que pular, sofrer, a gente quer pular. E a gente pula etapa. E muitas das vezes não ouvindo a voz de quem dá a direção, que é os pais, é os mais velhos, o líder, o pastor, enfim, aqueles que podem estar orientando. E é maravilhoso na vida do moço, da moça, quando ele toma esses rumos. Né?
E aqui nós vemos um relato da conquista de uma terra prometida que Deus deu e se cumpriu, mas houve uma obediência, né? Não houve pulando etapas, porque agora era o momento, né? Agora não tinha maná, não tinha. Vai falar agora desse terceiro ponto, né? Podem ler aí para a gente concluir, já estamos indo para o final dessa primeira lição. Você vê que é maravilhosa, né? A gente não quer parar. Antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã. Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Maravilha. Então aqui já até comentamos um pouco mais, se você queria comentar esse ponto aqui, ou podemos continuar para a gente fechar. Aqui nós comentamos bastante. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. Depois de orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, se entrar em Canaã. Entrando o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Muito bem. Esse ponto até onde a Fabinha leu aí, né, que Moisés leu toda a lei novamente para o povo, né? Então foi importante essa preparação também de Moisés na vida do povo, para que eles entendessem acerca do plano de Deus na vida deles, né? Que é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer a repetição das leis, né? Às vezes a gente lê ali porque está novamente né? Tudo igual, né? Quer dizer, reafirmando, falou, ó, vocês estão entrando na terra, vocês estão tomando uma nova vida de vocês, mas vocês não podem esquecer da lei do Senhor. E isso que é importante na vida do jovem. Pode fazer de fase, idade, adolescente, moço, mas não esqueçam da lei do Senhor, como lá em Provérbios 3, né? Filho meu, né? Não te esqueça da lei do Senhor. Guarda na tábua do teu coração. Faz essa fase de jovem, daqui a pouco começa a trabalhar, daqui a pouco começa as responsabilidades, quer fazer as coisas da vida, coisas pelos seus próprios entendimentos. Eu já tenho 18, já tenho isso, já quero fazer, mas saiba que Deus está no controle de tudo, né? Não deva esquecer da lei de Deus, porque aqueles que se esqueceram da lei de Deus pereceram no deserto. Então, isso é mais um ponto para se reforçar e entender toda essa grande história. Bom, 3 e terminando aqui agora, né? Pode ler, né, por favor? Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda a geração. Em Números 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam que enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teria grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e realizou grandes milagres no meio do povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até Ele com fé
como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Glória a Deus. Então é um novo tempo de fé e expectativas. Para fazer a obra do Senhor é preciso ter fé, né? Crer no milagre, crer que Ele está na frente, crer que o Senhor está no controle, né? E o próprio Deus vai colaborando com o seu Espírito Santo, confirmando a sua caminhada espiritual, né? A sua conquista espiritual, o seu crescimento espiritual, né? E isso foi o que aconteceu com eles. Haja vista que as nações começaram a temer eles, né? A nação de Israel está aí, né? E para invadir a terra, mas eles são de guerra, valentes, corajosos, né? Isso foi trazendo vitória para eles. Então, o livro de Josué, conclusão, tá? Estou lendo aqui, retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que eles foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Glória a Deus, amém? Maravilha, né? Quem tem a revista aí, o papel da de professor, segundo a lição, em que data o livro de Josué foi escrito? Irmão de casa, responda. Quem? Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C. Muito bem, está certa a resposta. E quem é o autor de grande parte do livro de Josué? A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual narra o seu falecimento. Outro aluno para responder. Não pode ter cola. Ela vai ser professora. Qual a largura e o comprimento da terra prometida? Sem olhar no caderno. É difícil, né? Aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Certo. Cite 3 fatos que atribuem valor histórico ao livro de Josué. Vamos ver se um dos irmãos aqui pode responder. Espera aí, só um minutinho, vou ver se o irmão pode responder. Proposta, divisão. E a divisão Certo. é prometida. Isso. O valor? Exato. Vamos ver. Qual que é? Fala aí. Propósito. Proposta, divisão e valor do livro de Josué. Amém. E qual é o propósito do livro de Josué? Do seu chamado. Como objetivo apresentar uma visão do seu chamado no milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Amém. Então, fechando a lição, né? O livro de Josué, a proposta é essa, né? De mostrar como se conquistou através da obediência a Deus, né? Então, é um fato maravilhoso que nos ensina a temer a Deus, a obedecer, a acreditar nas promessas, na herança que Ele tem para nós, né? E através disso vamos desfrutar de grandes vitórias, né? Como temos perguntas, pode fazer, né? A gente só vai... Só contar uma coisinha. No livro de Josué, no capítulo 1, ele cita por 3 vezes: alegra-te e tem bom ânimo. Certo. No 6, no 7 e no 9. Então é isso que Deus estava mostrando para o povo. Alegra-te e bom ânimo para seguir. Graças a Deus chegamos ao final dessa lição. E que Deus abençoe aos irmãos aqui presentes nessa noite.
que puderam vir, né? Já temos a alegria de ter a presença da irmã Cláudia no nosso meio, e nos alegramos, né? Já tem algum tempo que a nossa irmã não vem, alguns outros. A irmã Patrícia também está nessa noite, alegria. Isso é maravilhoso. Deus abençoe a todos também nos seus lares que nos acompanharam. Nós vamos ter pedido de oração. Se porventura pode ler. Não pode trazer, a gente faz a leitura que é melhor para. Sim. Acho que tem 2 lados. Sim. Então, nós vamos orar, agradecer ao Senhor, queridos. Permitindo Deus, na próxima terça estaremos dando continuidade. E aí entra mais específico no tema, o chamado de um líder. Veja que coisa maravilhosa, né? Eu agradeço a Deus pela vida dos amados irmãos, que tem também nesse foco como Josué, né? Vamos estudar essa lição, vamos, né? Estamos se empenhando para trazer o melhor para nossas vidas, amém? Então, o irmão Flávio Duarte pede oração pelo seu lar, irmã Simone está pedindo oração por um milagre na causa da Irailda e do senhor Manuel, também oração pelo seu lar, pelo seu trabalho, pela sua saúde. O irmão Sérgio continua pedindo, reforçando a oração pelo Mike, a Anne, Tainá, Vitor, Rebeca, pelo seu lar, pelos seus filhos, para que Deus continue dando vitória. O irmão João pede oração por Daniel, que passou por uma cirurgia ontem. Também pede oração pela irmã Aparecida, para Deus fazer em sua vida a obra completa. A irmã Silvia pede oração pela sua vida, também pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo... aqui é outra. Tá. Certo, aqui é o irmão Ilquias que pede oração pela sua mãe, Dona Hilda, e por toda a sua parentela. Amém. Irmã Vânia pede oração pelo seu lar e seus filhos. Irmão Flávio Duarte pede oração por sua esposa, a irmã Adriana e filhos. Orar pelo retorno da irmã Maiara na quinta-feira, para Deus trazer em segurança e também por sua vida. Irmã Michele pede oração pela Larissa. Vamos orar pela vida da irmã Aline, seu lar, e pela vida do Isaías, para Deus ter misericórdia. Vamos orar por toda a mocidade, né? Que esse trabalho seja um despertar na vida dos jovens, da nossa mocidade, que são a próxima geração, a ser os próximos obreiros da casa do Senhor, são os próximos servos de Deus, amém? Vamos agradecer a Deus nessa hora, pedir que todos fiquemos de pé e vamos orar. Eu vou pedir para o irmão Lismano apresentar todos os pedidos de oração no nome do Senhor Jesus. Vamos no caderno e vamos estar terminando este culto logo após aqueles que trouxeram, né, sua oferta, enfim, poderá estar contribuindo em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, apresentar ao Senhor, deixar no altar do Senhor. Ele é fiel e... Orar pela Cinéia também, que ela estava um pouquinho resfriada. Para Deus também curar. E peço oração também por uma moça chamada Jennifer, em favor do seu casamento, né? O Senhor é com providência também. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Nós já aprendemos um pouco mais de tua palavra, Deus, toda a honra, glória seja dada ao Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor Deus, Senhor, já aprendemos, possamos escolher essa palavra do nosso coração, para não pegarmos Aleluia!
Amém. Glória a Deus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja e todos digam Amém. Está terminado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.